Bom dia a todo mundo que está vendo a gente, que está aqui nessa salinha. Hoje a gente tem o segundo episódio da nossa temporada 2020.1, que está acontecendo no ano de 2021, por conta da pandemia de Covid-19, mas é uma temporada inaugural na disciplina de ética, né, dos colóquios Psicologia e Ética. Então, é com muita alegria que a gente dá continuidade, né, com esse segundo momento de debate. A gente inaugurou com um debate bem potente, vai seguir assim hoje, e mais um dia, que é a próxima segunda, dia 31. Eu vou passar rapidamente a palavra para a Alice, que vai mediar esse debate. Ela vai apresentar o tema e nosso ilustre convidado. Bom dia a todos, a todas e a todos. Estamos aqui para o nosso segundo colóquio. O grupo escolheu o tema de ética no atendimento online das minorias em tempos de pandemia de Covid-19, pensando todas as questões éticas, né, em torno dessa temática, nesse momento que a gente está vivendo, né, que tem sido bem complicado, tanto para a área de saúde, para a psicologia e principalmente para essas populações que estão em vulnerabilidade, né. E nós chamamos como convidado o psicólogo Jorge Silva, que é egresso daqui da Univasf. Ele é pós-graduando em psicologia clínica e é facilitador de grupos com foco em análise bioenergética. Bom dia, gente. De novo, né, compartilhando da minha alegria de estar aqui, compartilhando de te ver, Bárbara, de ouvir tua voz segunda-feira de manhã. Eu acho que é um up, assim, para começar bem a semana. E agradeço o convite, agradeço também pelo interesse da turma nessa temática. E eu já começo falando do quanto que é desafiador esse tema e o quanto que ele é amplo, apesar de atravessar a minha realidade, apesar de atravessar, em parte, a minha vivência, né? E aí, mas eu gosto desses desafios também, eu gosto dessas coisas, de a gente estar conversando junto, né? Propondo junto. E aí o convite é que a gente possa também, apesar de eu estar nesse lugar de convidados que vai fazer essa fala, que a gente possa estar dialogando mesmo, né? Possa tornar isso uma conversa, né? E aí, se livres para me interromper, para dar contribuição, para questionar, para discordar, a gente está aqui para construir esse papo, né? E aí, logo de cara, eu gostaria de perguntar quantas minorias a gente vê presente aqui no grupo. E aí que cada pessoa, se puder, né, traga uma minoria que percebe aqui no grupo. Pessoal, se vocês quiserem falar, assim, pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha para se inscrever também. Eu vou fazer uma primeira representação do segmento LGBTQIA+, no qual me sinto pertencente, e já de cara trago essa provocação, sabe, Jorge, da compreensão do que é minoria, porque somos muitos, por exemplo, né, nesse segmento, muitas, muitos e muitas. Então, faço essa primeira chamada. Maravilha. Evelyn respondeu aqui no chat, pessoas em vulnerabilidade social. E aí eu coloco aqui também pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica, né? Que nesse período, muita gente a gente tem dizido fica em casa, e nem todo mundo tem a oportunidade de ficar em casa, né? Infelizmente. E aí tem que estar se expondo tanto à vulnerabilidade em relação a violências, quanto também ao Covid, né? Sim.
Sim. E aí, aqui no grupo, já nessa diversidade que a gente tem aqui no grupo, eu percebo várias mulheres, né, e várias possibilidades de vivenciar, de ser mulher, né, vários atravessamentos étnicos, raciais, eu estou olhando aqui no grupo. E aí, Bárbara traz as identidades LGBTQIA+, né, que eu também faço parte dessa comunidade. Sou um homem preto, me apresentando, né? Sou um homem preto, LGBT, sou filho de terreiro, também sou psicólogo, sou descendente de negros e de ciganos, também reconheço minha ancestralidade. E aí, quando a gente está pensando... E aí eu queria perguntar também se a gente tem pessoas ou alguém que fala de um lugar de assentamento, né, que fala de algum território outro que não essa zona urbana. Temos aqui? Jorginho, eu fiquei pensando se era para a gente se colocar, no caso de pertencente a algum grupo minoritário, ou era para a gente apontar o que a gente observou. Aí eu coloquei aqui. Uhum. As duas possibilidades, assim, mas foi muito nessa intenção do se afirmar mesmo, né? De falar desse lugar do qual pertence. E aí, minha gente, quando a gente tem o tema, né? A ética no atendimento online de minorias durante o contexto de pandemia, eu sinto a necessidade de retornar um pouco para a história, né? E para o surgimento, uma coisa bem rápida, né? Quando a gente consigo ler o chat também, sim, Bárbara. Consigo ler o chat também, sim. Ananda, né? Pois aqui, mulher bissexual nordestina. Sim, Ananda. Massa. Vou ficar acompanhando o chat também, tá? Mas é interessante que se puder também se colocar em voz, ajuda bastante. E aí, quando a gente pensa, né, essa possibilidade de atendimento, eu quero pensar primeiro a psicologia e eu quero pensar primeiro, antes disso, a saúde, né? A configuração de saúde que a gente tem, né, de especialidades médicas, ela vem lá do século XVIII, né, da forma que a gente conhece atualmente. E aí eu acho importante pontuar que saúde, da forma que a gente conhece hoje, não não é algo que esteve sempre na humanidade, né? Mas que saúde, formas de fazer saúde sempre estiveram presentes. Então, que a gente possa entender o que a gente conceitua como saúde de uma forma mais ampla, em que existe possibilidades de saúde para além de saúde, da saúde convencional, que a gente aprende na academia, né? Desse olhar biomédico e dessas especialidades. E aí, quando a saúde, enquanto campo científico, enquanto também profissões que a gente tem hoje, ela, ela vem nesse contexto, de um contexto onde inicialmente está mais disponível para determinados grupos sociais, né? Saúde, da forma que a gente conhece, quando surge, é inteiramente voltada para uma elite. E aí, assim acontece da mesma forma com a psicologia. Por que que eu estou falando esse apanhado todo? Para que a gente possa compreender que a saúde que a gente está ofertando hoje nem sempre esteve disponível para minorias, para pessoas à margem da sociedade, e que ainda hoje encontra dificuldades nesse acesso, né? E que quando se tem acesso, de que tipo, de que qualidade é esse acesso, né? Será que há, de fato, a promoção de saúde? Será que a gente, enquanto psicologia,
quando a gente se refere a essa escuta especializada, essa escuta atenta, livre de julgamento, será que acontece exatamente dessa forma? Ou existem nuances que a gente precisa estar olhando, né? E aí a psicologia, quando surge dentro desse campo de saúde e também por muito tempo foi acreditada como uma vertente da filosofia, ele vem como um pensamento produzido muito por homens brancos médicos da classe alta, né? E aí a produção de discurso em saúde desses homens brancos médios da classe alta, por vezes, não corresponde à ética que a gente compreende hoje e que a gente tenta aperfeiçoar hoje dentro do campo da psicologia, né? E aí a nossa própria psicologia, em muito tempo, buscou e reforçou, e ainda hoje reforça, lugares de privilégios dentro de um patriarcado, né? Lugares onde buscava justificar características biologizantes do que seria homem, do que seria ser mulher, né? E o que caracteriza, o que poderia ser entendido como comportamentos dessas mulheres, o que era biologicamente atribuído a esse feminino, como esse lugar, né, de cuidar de casa, de cuidar da família e coisas do tipo, e também justificar comportamentos masculinos, né, como entender a infidelidade como algo maior do que o homem, que faz parte da natureza do homem, né? E aí dentro da psicologia também, no histórico da psicologia, a gente também tem pensadores, pesquisadores que buscaram justificar a, digamos, a diferença de intelecto entre pessoas pretas ou pessoas não brancas e pessoas brancas, né? Então, a gente pode entender que o nosso campo da psicologia, apesar de um campo dentro da saúde, também, em muito tempo, por muitas décadas, foi um campo em prol do adoecimento psíquico dessas minorias que a gente está falando hoje, né? É importante a gente reconhecer isso para que a gente possa se responsabilizar por tudo que aconteceu na trajetória de nossa história, da psicologia, como também tudo que acontece hoje, né? Quando a gente está dentro de um curso de psicologia e a gente vai seguir nessa profissão, a gente também é responsável por posturas que ferem essa ética prevista para o nosso conselho, né? E aí, como exemplo, eu trago a psicologia cristã, né? Eu trago psicólogos que têm projetos de leis, que constroem uma chapa acreditando nessa cura gay, né? Ou terapia de inversão sexual, né? E traz em seu discurso um lugar de cuidado bastante deturpado e sem refletir muito do que leva uma pessoa em sofrimento intenso querer ser dobrado, querer caber na regra, quando na verdade o que deveria ser incentivado é essa pessoa ser sim a exceção à regra, ser sim quem ela é, né? Mais do que trazer o discurso ser quem ela quer ser, é ser quem ela é. Porque quando a gente fala ser quem ela quiser, a gente contribui para a ideia falaciosa de opção, né, de escolha, né? E aí, eu estou falando tudo isso para a gente pensar que a ética, dentro da psicologia, ela é algo que vai se moldando ao longo da história, né? É algo que não é fixo. Se a ética, dentro da psicologia, lá no século XIX, quando a psicologia vai se consolidando, é uma ética basicamente para patologizar corpos femininos, uma ética para responsabilizar individualmente identidades desviantes, identidades que fogem daquela forja, daquele molde de sociedade, né, e patologizar, a gente é preciso compreender do quanto
que nessa mutação da ética, o quanto que nós somos responsáveis pela perpetuação de determinados discursos. Porque nós, enquanto campos de saber, nós produzimos discurso, e o nosso discurso é de um lugar de pessoas que ocupam um lugar de uma ciência, vai reverberar socialmente, né? Vai reverberar socialmente por pelo menos algumas décadas até que se transforme, né? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque enquanto a gente, na história da psicologia, né, havia muitos movimentos de justificar determinadas violências e naturalizar esses lugares de violência simbólicas e também literais, essas outras pessoas, essas minorias, estavam se cuidando, né? Estavam se cuidando dessa forma, estavam produzindo saúde entre elas, né? Então, é importante a gente compreender que a psicologia também não vai chegar como a salvadora das minorias, né? Porque as minorias já vêm se salvando por si só, né? E que a partir de nossa atuação a gente pode contribuir ou não para esse estado de bem-estar e do que a gente pensa sobre saúde, né? E aí, quando a gente está falando sobre minorias sociais, a gente também tem que pensar na diversidade e na complexidade que é o fazer psicológico, né? Quando você está em uma graduação de psicologia, o que você está escolhendo é complexidade humana, né? E dentro dessa complexidade humana existem atravessamentos que, digamos assim, são culturais, são sistemáticos, em alguma medida que vai exercer uma atuação na construção da subjetividade daquela pessoa. Então, é importante que a gente pense a psicologia atravessado por esse cultural, pense essa psicologia, pense que aquele sintoma que a pessoa vai apresentar em sessão tem um reflexo cultural e que não é algo tão somente dela, e algo tão específico dela. Até porque a gente vê pessoas de realidades diferentes, com, com sensações, com formas de estar olhando para essa vida, vivenciando a vida, muito parecidas algumas vezes, né? Alguns lugares se repetem, de sofrimento e de adoecimento, e que é importante que a gente perceba esse lugar da cultura fomentando esse adoecimento, né? E aí, atendimento de minorias, atendimento online de minorias em contexto de pandemia. Quando a gente vai falar sobre minoria, a gente está falando sobre muita gente, né? A gente está falando sobre a população LGBT, a gente está falando sobre mulheres, a gente está falando sobre a população preta, a gente está falando sobre populações de zonas rurais, a gente está falando sobre pessoas com deficiência, a gente está falando sobre tantas outras coisas, a gente está falando sobre população indígena também, e tantas outras coisas, assim, que eu não vou dar conta de mencionar aqui pra gente, né? Mas algo, algo, algo que, tá, vou linkar agora com o tema, né? Na verdade tá tudo linkado, mas a procura do serviço em psicologia, a procura do serviço em, em serviço online de atendimento, ele tem esses atravessamentos do momento, né, circunstanciais, a gente está vivendo essa pandemia, e o quanto que as pessoas que vivenciaram esse atendimento online vão, além de trazer os marcadores sociais, né, o que constitui quem aquela pessoa é, também vão trazer os marcadores da história de desenvolvimento, né, o histórico familiar, o histórico social também, e agora o histórico de alguém que está vivenciando uma pandemia, né?
E apesar dessa pandemia ser uma experiência coletiva, a forma que essa experiência coletiva vai reverberar individual e muito particular, né? Até porque quem está sentindo mais ou quem está sofrendo mais com essa pandemia e quem está sofrendo menos, isso vai variar muito. E isso tem muito a ver também com a realidade socioeconômica que a Alice traz, né? Quando a gente menciona pessoas em situações de vulnerabilidade. E aí, algo muito importante, que eu vejo como muito importante para a nossa atuação agora, é que a gente possa também reconhecer de fato as diferenças que a gente possui, né? Dentro de nossa sociedade, se constrói um discurso muito atravessado por uma vivência cristã, né? Por uma vivência em que busca igualar pessoas em um lugar onde na prática não existe, né? E aí é muito comum a gente ter profissionais, infelizmente, ter profissionais da psicologia que, quando recebe essa diferença, essa pessoa de uma outra vivência que não faz parte da própria, buscar pontos pontos de encontro tentando diminuir essa diferença, ou então tentando trazer em uma fala algo que se aproxime daquela realidade. Quando talvez o mais importante para o nosso momento é a gente de fato reconhecer nossas diferenças e perceber que a realidade do outro não é nossa, não se aproxima, porque a gente tem X, Y, Z ancestral, ou que em determinado momento de nossa vida a gente passou por situações. Eu vou falar em exemplos mais específicos. Quando a gente está falando de ética, a gente está falando de um conjunto de posturas, condutas, técnicas que vai nortear a nossa atuação profissional, né, de uma forma em que preze pela não violação da identidade dessa outra pessoa ou do agravamento, do adoecimento daquela pessoa. E aí, quando a gente está falando de ética, felizmente ou infelizmente, essa ética também vai ser atravessada pelo conhecimento do profissional, pelo conhecimento da realidade social desse profissional e também pelo caráter desse profissional, né? E aí, quando a gente recebe uma minoria, quando chega uma pessoa preta, por exemplo, no consultório, e ela vai compartilhar sobre o seu adoecimento psíquico e o quanto que o seu adoecimento psíquico tem relação com racismo estrutural, né? E tem relação com, com, com reverberações da branquitude sobre aquela pessoa, às vezes falta o conhecimento para o profissional da psicologia de entender o que é o próprio racismo, de entender o que é a própria LGBTfobia, de entender que feminismo e machismo não são sinônimos, né? De entender que a vivência de uma mulher não é a mesma, não chega nem próximo de uma vivência de alguém que veste um vestido e vai pular carnaval, e imitando os trejeitos femininos. Não é sobre isso, né? E aí, às vezes, quando a gente está falando dessas minorias, existe muito um movimento por desconhecimento desse profissional mesmo, e talvez até por falta de implicância, né? Por falta de que compreender que nessa atuação você vai estar inserido em um contexto social e que você vai lidar com pessoas de realidades que são diferentes das suas, e que é preciso que você busque saber sobre essas realidades diferentes das suas, para que a pessoa novamente, em contexto psicoterapêutico, em processo, não tenha que ir para esse lugar de professor, de professora, de professore,
entende? E aí, o quanto que a nossa desinformação a respeito de lutas sociais, a respeito da vivência dessas minorias, não contribui também para o agravamento desse sofrimento, né, que a pessoa traz, que procura. A gente compra um discurso, né? Faça psicoterapia, porque psicoterapia é diferente de uma conversa no bar com os amigos. Psicoterapia é diferente de uma atividade terapêutica. Mas quando aquela pessoa se senta na sua frente, você está de fato escutando, será que você percebe que existem nuances na fala daquela pessoa que você não vai alcançar, mas que você pode respeitar essa fala, que você pode ir atrás de literatura, que você pode minimamente não contestar algo que ela sofre, porque o sofrimento é dela, não é seu, né? Quando eu sento uma pessoa preta em um consultório e ela está falando do sofrimento que o racismo estrutural reverbera nela, e você coloca, não, mas eu não acredito que não tem essa coisa de branco e de preto, somos todos humanos, né? O quanto que você está sendo violento, apesar de conectado com essa boa intenção, apesar de conectado com uma graduação que, digamos assim, lhe propiciou, em tese, recursos técnicos e capacidades reflexivas para estar naquele lugar, de encontrar com essa diferença, né? Quando, quando, quando eu vejo colega de profissão, de pele leitosa, dizer que se sente como se fosse negro também, porque o bisavô dele era negro, retinto, eu fico puto, fico bem puto, mas assim, fica explícito também o quanto que falta a capacidade de reflexiva da pessoa em relação ao próprio discurso, né? Porque o quanto que a própria linguagem denuncia esse não ser, né? Porque alguém que fala, eu sinto como se fosse, não é. Quem é, já é, entende? Então, quem é preto, já é preto, né? E a mesma coisa seria, em uma analogia absurda, seria eu sentar aqui na frente de vocês e falar, minha mãe é mulher, minhas irmãs são mulheres, minha avó foi mulher, então eu me sinto meio mulher. Olha o absurdo, né? Ou então, quando chega uma figura feminina, quando chega uma mulher, senta em um consultório e vai falar dessa relações altamente violentas, altamente constrangedoras, altamente humilhativas, altamente exploradoras com o masculino que se sente. E aí o psicólogo, um homem, sai lá, mas nem todo homem é assim. E aí entra nesse lugar de tentar provar algo que sistematicamente o garante foi criado por mulheres, sei como é, assim. E aí entra no discurso de, eu fui criado por mulheres fortes, é claro que eu amo as mulheres. Quando na verdade, muitos do adoecimento, muitos do sofrimento que as mulheres relatam em relação a esse masculino, o próprio psi, homem, foi protagonista, provavelmente, muito provavelmente, foi protagonista em algum contexto pessoal também, ou até clínico também, né? E aí, o quanto que hoje parece que é mais difícil a gente sustentar esse lugar de angústia. E aí, como é que a gente espera que essas minorias cheguem para um atendimento psicológico, seja esse presencial, seja esse online, fale daquilo que angustia, que fale daquilo que dói nela, se o próprio psi, a própria psi não consegue sustentar esse lugar, que toca também, que por mais que não seja diretamente sobre você, é sobre você também. Porque você representa, quando o seu corpo entra em um consultório, quando o seu corpo entra na unidade básica de saúde, quando o seu corpo entra em qualquer outro espaço,
você representa mais do que você mesmo, né? Também tem esse olhar da ancestralidade, né? E aí, se como é que a gente vai esperar que a pessoa acesse esse lugar de emoções profundas, esse lugar de ressignificação, de um sofrimento, para depois haver uma progressão, se nós, enquanto profissionais da psicologia, não sustentamos o quanto que toca em nosso lugar e quanto que é facilmente levado para um lugar de defesa, né? Ao invés de reconhecer e legitimar aquele sofrimento, a gente está também preocupado em dizer, não, não é bem assim, não, mas aí, né? E parece um absurdo, parece muito distante, mas acontece, gente, acontece muito, 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 né? Quando, quando a gente está falando sobre minorias, a gente está falando de pessoas em situações de vulnerabilidade, a gente está falando de pessoas à margem da sociedade, e a gente está falando também de existências outras que podem ser muito diferentes da nossa, né? Quando chega uma pessoa indígena, né? Eu acho muito massa. Quando chega uma pessoa indígena, é um exemplo e vai falar da relação que ela tem com os encantados de luz, né? E esses encantados de luz falam para a aldeia dela a necessidade de mudarem de território, né? E do quanto que conseguir judicialmente aquela terra e conseguir levantar a aldeia para as práticas dos rituais religiosas dessa pessoa, e na verdade não religiosos, mas culturais, que é maior, assim, tipo, isso é algo que vai constituir a identidade da pessoa, o território, né? Então é importante também que a gente, quando fala de minoria, em algumas dessas minorias a gente compreenda a identidade dessa minoria como também territorialidade, né? Como o lugar que ela vem, como a relação com esse espiritual, com esse divino, com esse transcendente, com esse, enfim, escolha a forma como você vai olhar para isso, mas que teórico dentro da psicologia vai nos dar subsídio para olhar para essas experiências tão específicas, né? Que será que quando a gente ouve alguém falando sobre os encantados de luz ou quando uma pessoa de terreiro chega lá e está falando da relação de um guia e que isso e aquilo, que o guia orientou isso para fazer isso e aquilo e que passaram a noite toda conversando mentalmente, assim, a gente vai estar a gente vai estar aberto a conhecer essa diferença ou a gente já vai estar formulando que quadro no DSM aquela pessoa vai ter, que aspecto, que tipo de esquizofrenia é essa, psicose, sabe? E aí a, a ética, a ética, ela, a ética nos atendimentos, ela é muito mais ampla do que a gente imagina, assim, é muito mais capilarizada e que mesmo ótimos profissionais podem ferir essa ética, podem ferir por desconhecimento ou por deixar que seu caráter se manifeste de uma forma a classificar, a dizer sobre uma realidade de outra pessoa, talvez muito diferente da própria, né? E que mesmo quando não é uma realidade muito diferente da nossa, né? Mesmo eu, Jorge, homem gay, aqui, quando estiver no atendimento de outra pessoa LGBT, eu posso ser essa pessoa violenta, ainda assim pertencendo a esse segmento, né? Então, o quanto que é preciso, para além
dos traços, né? Para além do que, como a cultura vai entender nossos corpos, né? Vai entender a figura do masculino, a figura do feminino, a figura das pessoas não binárias, é o quanto que é necessário, em nossa atuação, a gente ter consciência desses outros lugares que a gente não ocupa, né? E entender que, mesmo eu, Jorge, sendo LGBT, eu não vou conseguir dar conta de explicar e de entender com profundidade o que cada uma das siglas do LGBT, como é ser cada uma delas, porque eu represento uma, estou aqui no lugar de uma. Noemi, bem-vinda, vamos, vem cá. Oi, bom dia. Eu fiquei com uma dúvida, você falando aí, né? Ai, Noemi, deixa eu ver teu rosto, Noemi, deixa eu ver teu rosto. Peraí, deixa eu me ajeitar, então. É assim. Já vai, peraí. Eu vou colocar a Aí pergunta vai ficar depois. registrada na história do colegiado de psicologia, né? Ó, eu vou fazer a pergunta e aí eu me ajeito e depois apareço. Ó, tu falou sobre questão de identificação, né? Tipo, de tu sendo um homem preto, né? LGBT, enfim, gay, né? E aí eu fiquei pensando que, como você falou, que é importante a gente não se colocar nesse lugar de professor. E aí eu fiquei com essa questão, assim. E quando esse atendimento, né, essa vivência que a pessoa traz, te mobiliza, né? Assim, como é que a gente age, né? Quando a vivência, tipo assim, traz muita semelhança e aquilo te toca, né? Te mobiliza e você tem uma identificação muito grande com a vivência que a pessoa traz, né? Como é que a gente lida com essas coisas? Sim, obrigado por sua pergunta, viu, Noemi? Quando eu mencionei a gente não ocupa, na verdade, não se ocupar o lugar de professor, foi em relação do cliente em relação ao profissional da psicologia que não tem conhecimento sobre aquela realidade, entende? Por exemplo, se chega uma pessoa bissexual na minha sessão e se apresenta quanto pessoa bissexual e eu, enquanto profissional, por desconhecimento, por não entender, vá pedir para aquela pessoa explicar o que é bissexual. E aí, da mesma forma, o exemplo que eu dei foi até de uma mulher preta, né? Se uma mulher preta é, senta na frente da gente, seja em um consultório, iniciativa privada, seja em uma clínica ampliada, seja em uma roda de conversa, no postinho de saúde, e vai falar sobre os efeitos do racismo, e o profissional não sabe sobre o racismo, não teve um movimento de buscar saber sobre esse racismo, a pessoa, o cliente, a pessoa que está naquele lugar, muitas vezes vai precisar novamente ir para esse lugar de professor, que é um lugar cansativo, né? Porque a pessoa que sofre aquela violência não teria essa obrigatoriedade, né? E, na verdade, quem atua na violência, na verdade, que deveria estar mais apropriado desse conhecimento. Mas eu gostei de sua pergunta, né? De quando a vivência da outra pessoa, o momento atual da outra pessoa, toca em um lugar muito semelhante de que nós já vivemos, ou que somos, né? E, e isso nos mexe muito. É isso, assim, reconhecer que mexe muito, mas também entendendo que naquele momento você que está nesse lugar de acolher, né? Para não deixar, por mais que sejam vivências muito aproximadas e que lhe mexam, você pode reconhecer o lugar de dor do outro, reconhecendo como a dor do outro, entende? Não deixar misturar. Por mais que por exemplo, um psicólogo que
em sua infância teve uma vivência de abuso sexual, e aí adulto atende uma pessoa que teve uma vivência de abuso sexual, que está relatando um abuso sexual. São lugares de dor semelhantes, mas que é importante que esse terapeuta, essa terapeuta, reconheça, consiga distanciar sua dor pessoal da dor da outra pessoa. E esse distanciamento não necessariamente se tornar apático, entende, Noemi? Mas é entender, inclusive poder até dizer que eu reconheço a sua dor, eu, enfim, e dar um contorno na medida em que o encontro acontece entre aquelas duas pessoas, sem deixar que a sua dor pessoal ou aquilo que está sendo mobilizado muito a nível pessoal por conta da história pessoal se misture com aquilo que o cliente está trazendo, ou a cliente, ou a pessoa, enfim. Deu para entender, Noemi? Mas é muito desafiador, assim. E aí, paralelo a isso, tem outros lugares, né? Como a supervisão, né? Um espaço de supervisão é um espaço em que você pode levar e olhar mais especificamente para como aquele atendimento, como aquela fala mobilizou, mexeu com você, para que a continuidade do processo terapêutico não seja fragilizada ou comprometida com essa fusão de experiência. Sim, sim, Alice? compreendo. Obrigado, Noemi. Não, obrigada a você. E aí, pensando nisso, na nossa formação, tipo, tu fala, né, que a gente tem que pelo menos se ter um embasamento, né, se eu estou atendendo uma pessoa LGBT, não apenas porque estou atendendo, mas como psicóloga eu tenho o dever de conhecer algumas questões, né, eu não preciso fazer um curso para isso necessariamente, mas estudar é o mínimo que a gente faz. Para se tornar profissionais que sejamos mais acolhedores, né, e mais amplos, menos fechados. A gente tem visto um movimento de pessoas que procuram, tipo, você atende transtorno alimentar, você atende transtorno de personalidade, não no atendimento de pessoas, sim, buscando as demandas de diagnósticos psiquiátricos que já foram dados a essas pessoas. Mas aí minha pergunta vai em outro sentido. A gente está queria só avisar que a gente está com uma rede do grupo que está organizando o colóquio, da gente organizar as perguntas em outro chat, no WhatsApp, para que eu vá contextualizando e tu também não fique atrapalhado com a questão do chat aqui no Google Meet. Mas apenas isso. E aí uma das perguntas vai um pouco nessa questão da formação, né, enquanto psicólogo. E aí a gente vem no momento, agora mesmo, de ser discutido mudança da nossa grade curricular, né, do nosso curso, como vem sendo discutido já há alguns anos. Tu já estava aqui, ainda estava aqui na Univasf, quando começou a ser discutido. E aí a gente vem no momento de discutir a retirada ou redução de carga horária de uma disciplina que chama Políticas Públicas e Compromisso Social, né? Que também já foi discutido quando tu estava aqui. E aí, pensando nisso e na formação das nossas universidades, né, de como elas são, eu queria saber se tu teve a oportunidade de discutir algumas dessas demandas de minorias na tua formação, na Univasf ou em outros espaços, e o que você sentiu falta de algo mais direcionado a esses assuntos. Estou aqui seccionando sua pergunta. Primeiro, eu acho que vale a pena a pontuação de o que é que a gente, na verdade, me retirar desse lugar, mas assim, do que é que o curso da Univasf pensa
Porque é muito, assim, eu acho bastante conveniente, né, sugerir a redução da carga horária de uma disciplina chamada políticas públicas diante de um cenário político bem estável, né, diante de um cenário político que muitas das coisas conquistadas dentro dessa esfera pública estão ameaçadas, estão sendo desmontadas, estão sendo privatizadas, né? Então é muito questionável, assim, o porquê, apesar... É isso, gente, assim, tem muita coisa dentro do curso de psicologia, assim como dentro da grade curricular da Univasf, que a gente não vai ver, né? Imagina se a gente fosse ver todas as abordagens que existem dentro da psicologia, a gente não vai ver, né? Mas tem coisas que está para além de abordagem, né? Que fala da realidade social, né? Uma disciplina de políticas públicas vai abordar um contexto que muito provavelmente é o contexto que quando vocês se formar vão ser absorvidos, né? E, ou seja, enfim, vou deixar até aqui minha fala, mas o quanto que é pesaroso, assim, saber que ainda se discute a redução da carga horária de uma disciplina tão importante, assim, e que talvez não esteja tão consciente para o corpo docente que teve uma outra trajetória, uma outra vivência e outros atravessamentos, né? De privilégios e também de carências também. E aí, você me perguntou se eu já tive a oportunidade de falar sobre essas questões dentro da universidade ou em outros espaços, né? Sim, tive, sim, dentro da universidade. Eu acho que é isso, assim, pelo fato de muita coisa não ser contemplada, digamos assim, dentro da grade curricular, como obrigatoriedade, vai caber também ao processo de autonomia do aluno para estar trazendo essa diversidade, esses grupos minoritários, assim, mas sem querer, com exclusividade, responsabilizar os alunos sobre isso, né? Porque às vezes não se tem o conhecimento sobre aquelas questões, não sei. E Dani comentou, as discussões mais importantes... As discussões mais importantes dentro da sala foram proporcionadas por essa disciplina. Massa, Idene. Massa. Quero fazer uma questão ao vivo, mas vou fechar um ponto para Cotelo. Está baseado em 3 pilares. Transsexualidades e travestilidades não são patologia. A transfobia precisa ser enfrentada. As identidades de gênero são autodeclaratórias. Sim. Já eu volto aqui, Bárbara. Sim, e aí eu tive a oportunidade, sim, de, em meu percurso dentro da universidade, estar conseguindo abordar essas questões, estar conseguindo trazer, mas nunca, mesmo que a gente abordasse de uma forma obrigatória, eu acho que o ponto que eu estou trazendo é isso, assim, mesmo que a gente abordasse de uma forma obrigatória, dentro da grade curricular, ainda assim seria suficiente, entende? É que nem uma discussão de raça, é que nem uma discussão de gênero, é que nem uma discussão de sexualidade. Mesmo que a gente tivesse uma disciplina específica para essas questões, ainda assim seria insuficiente, né? Porque por mais que a gente perceba algumas falas comuns, digamos assim, que possam se repetir quando a gente está falando sobre questões minoritárias, talvez novas formas de refletir sobre aquele mesmo ponto sejam possibilitadas, entende? E aí, dentro do curso, eu tive a oportunidade, sim, tive a oportunidade por meio do movimento estudantil, tive a oportunidade em algumas propostas de seminários que eu queria trazer intersecções, né, falar sobre processos de adoecimentos de corpos específicos, né,
tive também essa oportunidade de estar transando com as ciências sociais, né? Porque na minha formação eu acho muito importante reconhecer que, a nível de discussão, o campo das ciências sociais está à frente das questões sociais, mais do que a psicologia. Enquanto a gente, dentro da psicologia, está tentando fazer, está tateando, né? Tá construindo esses espaços que já têm referências dentro da psicologia, mas quando a gente olha para essas referências, muitas delas estão retomando algo que já foi discutido há 2 décadas, 3 décadas atrás no campo das ciências sociais, entende? E aí é importante a gente atualizar nosso campo, nosso campo de atuação, mas também fazer esse trânsito com outros campos de saber que estão mais apropriados e que podem contribuir para a nossa atuação aqui e agora, entende? Eu lembrei foi de uma frase assim, que circula aí na internet, que eu vi em algum momento, que é: quem só sabe de psicologia, nem de psicologia sabe, né? Então, acho que é uma fala que também vai nessa direção, assim. Às vezes, quando a gente foca demais nesse processo mais técnico, que é importante, esse processo de identificação de sintomatologias, que é importante para a nossa atuação, sim, e a gente foca demais nessas identificações, nesses padrões de comportamento, nessas sintomatologias, como psicopatologias, como adoecimento mental vai se manifestar naquela pessoa, a gente não deixa de entender. Quando a gente foca demais nisso, a gente deixa de entender que aquele adoecimento psíquico provavelmente é um reflexo da realidade social daquela pessoa. E se a gente não entende, digamos assim, a fonte, a gente vai estar tratando só de algo sintomático, mas não cuidando da origem desse sintoma. Não sei se deu para me entender, assim. Deu? Certo. E aí, Bárbara trouxe esse ponto aqui, ó. Mas Vou fazer uma questão ao vivo. a Alice talvez vá mediar alguma coisa, não sei se tem, talvez, alguma outra pergunta aí do chat, né, na frente. Não, pode fazer tua pergunta, Bárbara. Certo. Olha, esses colóquios estão fazendo minha cabeça ferver e eu estou achando uma delícia, sabe? Eu acho que o nosso campo, né, científico e profissional demanda debates permanentes. Eu acho que isso é fundamental. E eu estou pensando em pelo menos 3 pontinhos aqui para organizar questões. Eu acho sempre um desafio conseguir formular uma questão, né, que fique, enfim, que eu consiga de fato deixar bem circunscrito o ponto que eu quero tocar. O ponto que eu quero tocar é a partir aí da proposição sua, né, Jorginho, a partir do convite do grupo de falar sobre atenção psicológica a minorias. E aí eu pego essa questão LGBT. São muitos pontos para tratar, né? E a gente nem conseguiu, nesse semestre, tratar, por exemplo, diretamente de uma resolução que nós temos no nosso conselho, que é a 1 de 2018, né? Uma resolução que deixa muito explícita a demanda, né, de um profissional, uma profissional da psicologia, minimamente se apropriar do que é isso, né, dos diversos modos de viver a sexualidade, que é uma força motriz da vida, né? Então, assim, eu acho importante a tua vinda aqui para a gente fazer a menção a essa resolução. Em 2018, saía a transexualidade da categorização de doença na CID, que é um dos manuais de classificação, né, nesse campo da saúde mental. A gente tem CID e DSM. E em 1990 saía a condição homossexual também da caracterização de doença. Então, minha pergunta para você vai muito nessa direção, né?
desde a proposição do tema, eu fiquei muito a repensar o sentido de minoria, né, que está bem longe de ser algo de ordem quantitativa, tem a ver com o valor social que é dado, né, como se alguns segmentos valessem menos, como se certos modos de vida tivessem menos valor. E esse é um debate ético, né, no qual a psicologia tem que estar muito, muito implicada, e qualquer cidadão. Então, deixa eu tentar formular minha questão para você, né, que é um pouco isso, essa mutabilidade nas compreensões do que a gente considera doença, sabe? E como é que a gente pode ter essa, eu diria assim, uma abertura enquanto profissionais para valorizar os modos diversos de estar na vida. Eu estou pegando aqui esse fio, né, LGBTQIA+, mas eu acho que a gente pode extrapolar isso para várias outras formas de estar na vida. Então, é um pouco pedir que você já está falando disso, desde que começou aqui, né? Mas, assim, como você foi talhando o teu olhar e a tua atuação profissional a partir do que eu considero um respeito a modos de viver e não a uma verve de identificar algo de ordem patológica, que, inclusive, a história já nos mostra que isso é bastante relativo. Que as frequências de compreensão disso representam valores, representam interesses de domínio, e a gente da psicologia não pode ter uma ingenuidade, né, na leitura disso. Será que eu consegui pôr minha questão? Sim. Conseguiu perfeitamente, inclusive era um dos pontos que eu ia tocar. Então, massa, já colou a pergunta com a minha intenção também, né? E obrigado pela pergunta. E é isso, né? A mutabilidade da compreensão sobre o que é doença, né? Quando eu inicio minha fala falando desse processo histórico da psicologia, o quanto que, enquanto ciência, porque é isso, assim, a gente também tem um lugar de não reconhecer o quanto que nossa ciência pode contribuir para o adoecimento e para gerar sofrimentos. E aí, por muito tempo, a gente constrói discursos que identidades LGBT são identidades desviantes, né? No meu campo, estou falando do meu campo específico, mas também em vários outros campos, há ainda autores, homens brancos, dentro de um contexto, uma realidade social e uma realidade cultural outra, não brasileira, que vão discernir, discorrer sobre a homossexualidade como homossexualismo e a transexualidade como algum desvio de conduta ou como alguma estrutura psicótica e algo do tipo, né? E aí, por que eu falo isso? Para a gente reconhecer que enquanto os nossos teóricos de referências que basaram nossa prática hoje, naquele tempo, naquela época que não tinha essa consciência que a gente tem hoje, que a gente não pode esperar que eles tivessem, porque em um contexto cultural onde ser LGBT era igual a doença, ser LGBT era igual a aberração, a profano, a coisas do tipo, a gente também não pode esperar que esses teóricos tenham uma conduta que não seja atravessada por esse pensamento social, mas também reconhecer o quanto que esses teóricos contribuíram para a manutenção, né, no sentido de permanência desses discursos sobre adoecimento, né? E aí, somente há 30 anos que a gente tem a homossexualidade reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma possibilidade de existir, né? E uma possibilidade natural de existir, não adoecida, que, enfim, de seus afetos e de suas conquistas. E apenas em 2018 a gente remove a transexualidade
CID, né, desse lugar da disforia de gênero. E aí o quanto que essa compreensão sobre o que é doença e o que não é doença, a depender do tempo em que esse discurso seja construído, se antes era um discurso para justificar a homossexualidade, a transexualidade e todas as outras identidades LGBT enquanto doenças, vai levar décadas após esses discursos para modificá-los, eles no contexto social, sabe? Aí vê, há 30 anos, a OMS reconhece a homossexualidade como uma forma de viver não patológica, né? E ainda hoje a gente tem pessoas que vai reproduzir o discurso da homossexualidade como uma vivência patológica, adoecida, sinônimo de doenças sexualmente transmissíveis e ISTs e outras coisas. E aí o quanto que, para a gente modificar uma compreensão sobre o que é patológico e não, ele vai precisar de bastante tempo, para que isso modifique, né? Quando hoje, falando ainda sobre isso, né? Vai levar bastante tempo. E aí, por isso que é importante a gente ter conhecimento, né? E ter essa implicação ética, para que de fato, assim, deixa eu reorganizar minha fala. É importante a gente pensar essa ética também de uma forma mais ampliada. E que se a gente tem essa intenção de sermos éticos de fato em nossa prática, em nossa atuação, a gente precisa ter a consciência que a gente só vai conseguir ser ético em nossa atuação quando a gente também, em nossa prática, for político e for social. E aí, quando eu falo ser político, eu não falo necessariamente de partido político, não é sobre isso, mas entender o quanto que os discursos que a gente produz dentro da academia, eles vão reverberar, vão legitimar ou não a vivência, a existência de determinados grupos, né? Quando a gente, enquanto academia, ou enquanto profissão, na verdade, enquanto campo de conhecimento, a psicologia, a gente teve essa preocupação em tentar justificar a diferença de QI de uma pessoa preta para uma pessoa branca, porque naturalmente uma pessoa preta é mais burra, a gente está reforçando esse lugar da pessoa escravizada, né? Desse lugar dessa pessoa que não está para exercício de faculdades mentais, vistas socialmente como mais elevadas, de raciocínio e tal, né? E o quanto que, em relação à população LGBT, mesmo que durante muito tempo a psicologia a psicologia e outros campos de conhecimento estavam nesse lugar de patologização, a própria população estava organizada politicamente para se cuidar e se reafirmar sobre o que não era, né? É importante por isso, porque enquanto um campo de saber científico estava mais preocupado em patologizar realidades, essas realidades estavam reafirmando, batendo o pé, dizendo, nós não somos isso, né? E aí, o nosso meio LGBT é um meio multicultural e de muita resistência também. E aí, entender que a academia, por mais que a gente queira reforçar esse lugar de maior importância para a academia, os movimentos, para além dos muros da academia, vão continuar existindo e vão continuar avançando. E a gente vai perceber que só daqui a um tempo, os movimentos de resistências periféricos é que vão despertar o olhar dessa academia, né? E de mudar esse discurso. E aí, o quanto que essa compreensão de doença, ela é mutável. E aí é tão mutável, digamos assim, em um movimento progressista de reconhecer
as possibilidades de existir, como também mutável em um movimento de regressão, né? De pôr em ameaça, né? Quando eu menciono aqui um movimento de psicólogos, que nós somos responsáveis também por esses psicólogos que montam a chapa e que acredita que ofertar a terapia de reversão sexual é uma forma de ajudar pessoas em sofrimento. A gente está contribuindo ainda para esse regresso, esse passo atrás, na compreensão do que é doença, do que não é doença, do que é saudável, do que não é saudável. Então, para a gente exercer uma conduta ética, obrigatoriamente, nossa conduta precisa ser política e social, independente de sua abordagem, porque você está inserido em a sociedade, né? E o seu discurso, o discurso que Jorge psicólogo, Bárbara psicóloga, Alice psicóloga, qualquer pessoa psicóloga vai ter um lugar de poder e um lugar de relevância social, né? Se eu pego uma fala e boto Bárbara falando essa fala na frente de toda uma instituição e coloco as mesmas palavras, uma feirante dizendo as mesmas falas, o poder, o impacto que as mesmas falas vão ser diferentes pelo marcador do lugar de poder, né? E aí é importante que a gente tenha consciência do quanto que o nosso fazer psi vai determinar mesmo a legitimidade ou não de diferentes realidades, né? E eu não lembro uma segunda parte da sua pergunta, Bárbara. Eu acho que a respeito disso, poder... Eu tô contemplada, viu? Obrigada. Sim. E é isso, assim, quando a gente está pensando na população LGBT, é importante que a gente pense também que a gente está falando de uma população que tem suas próprias estratégias de cuidado, né? De não entender que nós, enquanto campo, enquanto ciências, estamos ofertando ou estamos indo salvar algumas dessas minorias. Essas minorias sistematicamente já têm se salvado, já têm se organizado politicamente, já têm reivindicado os direitos dela, né? E a gente tardiamente passa a olhar de uma forma menos patológica e mais natural. E aí também eu acho importante pontuar, quando a gente fala de população LGBT, a gente está falando de pessoas que têm outras ambições para além do amar ou do ser aceito, né? Às vezes, o discurso que se constrói em relação à população LGBT é um discurso de aceitação, e somente aceitação, né? Quando os LGBTs querem, sim, aceitação, querem, na verdade, talvez a aceitação não seja a palavra mais adequada. Talvez querem, sim, o respeito, querem, sim, os seus direitos civis respeitados, né, contemplados, mas também a população LGBT quer crescer, quer apoio nos seus estudos, quer possibilidades de se desenvolver em suas faculdades, seja pessoais, né, habilidades pessoais, como também ensino, como também possibilidades de aprender, de sair desse lugar de sobrevivência para passar a viver, né? Então, quando a gente fala sobre a população LGBT, que a gente possa compreender que amar de toda forma de amor é bem-vinda. É importante esse discurso, mas não é só sobre amor que a gente está falando necessariamente. A gente está falando sobre oportunidades, a gente está falando sobre garantias de direitos, a gente está falando sobre a possibilidade de às vezes, ser só
aquela pessoa e não todo um segmento, né, nos espaços. Sempre um LGBT chega no espaço, esse LGBT vai falar sobre a população LGBT e nunca sobre algo de interesse, e nunca sobre algo que se especializou, enfim. É isso, sim. Só outra colocação. Alice? Quando você é LGBT, as pessoas geralmente direcionam quando tem alguma pauta LGBT. Sim, você que é LGBT, o que você acha sobre isso? Quando você é indígena, quando você é de terreiro, então sempre tem, sempre tem isso, né? A gente tem que ser professor e em todos os espaços e ao mesmo tempo se delimitando apenas a temas específicos da nossa identidade, que às vezes é só uma delas, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta no outro sentido. Tu falou, né, que a gente tem o poder da denominação de o psicólogo ou o médico e sempre está nesse lugar do cargo na nossa formação. E aí o ser psicólogo ele tem um peso bem grande, né? Porque quando você está em um espaço e você vai falar sobre qualquer coisa, sei lá, sobre relacionamentos. Então, você não é... Eu não sou Alice, eu sou Alice, estudante de psicologia, psicóloga em formação. Jorginho não é Jorginho, ele é Jorge, psicólogo. E aí a gente viu esse movimento, por exemplo, no BBB, de entrou uma psicóloga, e aí as pessoas, sei lá, as pessoas no BBB tinham várias profissões, mas apenas a psicóloga, a gente fala do lugar da formação. E de outros lugares também, né? De interseccionalidade de raça, do gênero, de ser uma mulher também de terreiro. E aí, por outro lado, uma infantilização de um homem, por ser um homem branco, né? E aí tu já falou aqui em relação às pessoas que dizem que são racistas, por exemplo, e dizem, ai, mas não foi por mal, mas ai, eu tenho cabelo crespo, tá vendo? Ou o meu pai é negro, ou o meu avô era negro, e aí que foi uma realidade que a gente vê, inclusive, também no BBB, né, puxando esse gancho. E aí a gente vê uma pessoa que sofre racismo, que identificou aquilo. No momento, não teve a coragem, né, de se expressar, de conseguir falar, até porque não é porque eu sou militante que no momento que eu sofro uma violência, eu vou me abrir sobre aquilo, porque às vezes causa um impacto tão grande. E aí isso foi muito questionado, né? Mas a gente vê uma realidade de uma pessoa que compreende e que depois de um tempo, de um processo, conseguiu se colocar, né, até para corrigir o outro. Mas e aí, quando a gente vê sujeitos que não compreendem essas questões, tipo, na clínica um sujeito sofre racismo e ele vem me relatar sobre isso, mas ele não tem consciência de que aquilo foi racismo, de que o adoecimento dele é por essa questão. Como é que a gente maneja? Como que a gente maneja? Sim. Muito boa pergunta. E, assim, também complexa em resposta, né? A gente tem que compreender também. Eu vou começar falando de uma coisa que vai parecer bem nada a ver com sua pergunta, mas tem relação, tá? A gente precisa compreender também que a psicoterapia por si só, ela não vai dar conta de resolver, e não é isso que ela se propõe, né? De resolver a vida total do indivíduo, mas que pode sim ser esse lugar de reflexão e de estalos na consciência para que esse indivíduo perceba talvez as nuances da violência que ele sofre. Mas por que eu falo isso assim? Porque às vezes a gente compra um discurso
que ele é bastante capitalista, neoliberal, do faça psicoterapia, no sentido de vender essa imagem da psicoterapia como algo que vai resolver esses problemas, né? E aí eu chego no seu ponto, né? Há problemas que são muito maiores e que 1 hora por semana possa mobilizar algumas questões, mas que nunca, jamais vai resolver uma questão estrutural, uma questão maior, entende? Mas, como é a nível individual, sua pergunta, a gente pode, é isso, assim, porque também não tem, digamos assim, um passo a passo certinho de como seguir, mas tentando dar um contorno, uma certa resposta a sua pergunta, a gente pode ver lugares onde, situações onde aconteça uma identificação daquela pessoa que não reconhece a situação de violência como uma situação de violência, e sim como uma situação que foi naturalizada na vida dela. Às vezes, Alessa, a gente vai conseguir fazer com que a pessoa, durante o acompanhamento, se dê conta do conteúdo, né, da violência que ela relata, que ela traz em sua fala, e às vezes não. Às vezes, o contexto de violência está tão fortemente enraizado, e assim, que faz parte da realidade da pessoa desde a infância, que não vai ter psicólogo que dê conta de auxiliar a pessoa a compreender que aquilo que ela relata com tanta naturalidade é uma violência. E aí, às vezes, essa não consciência da violência pode se dar por diferentes fatores, né? A relação afetiva entre as partes envolvidas, ou então o não acesso à informação, né? Porque por exemplo, eu no lugar, eu no lugar de homem, tentar fazer com que uma mulher perceba eu não vou dar esse exemplo não, que eu não estou nem sabendo formular, mas assim, às vezes às vezes nosso papel não vai dar conta, nossa atuação não vai dar conta, e aí a gente tem que lidar com isso. Às vezes sim, a gente vai dar conta, a gente vai a partir do que a pessoa expressa, e aí quando eu falo expressão é tanto na voz quanto no corpo, né, como no gesto, né, às vezes a pessoa nesse espaço psicoterapêutico de acompanhamento, seja ele iniciativa privada, seja ele no setor público, seja em uma roda de conversa, seja em qualquer outro contexto, às vezes a pessoa ao se escutar, e não somente se escutar por se escutar, mas com determinadas pontuações, vai ficar mais nítido que talvez aquela experiência que ela relatou, que ela acabou de relatar, foi sim uma questão de violência. E às vezes essa compreensão não chega no momento exato que se é pontuado, entende? As coisas às vezes para reverberar e para fazer um maior sentido para as pessoas vai levar um tempo, entende? Às vezes a pessoa encerrou o processo com você e lá na frente tem um estalo, então era sobre isso que a Priscila estava falando, entende? E aí é importante a gente ter consciência que violências são essas para que a gente possa também orientar nossa prática de uma forma em que vai auxiliar, vai ter mais recursos, vai ter mais conhecimento para fazer com que aquela pessoa perceba a violência.
né? E aí também é importante que a gente tenha conhecimento sobre esses vários tipos de violência, esses vários tipos de realidades, para que nós, em contexto de atendimento, não sejamos também autores de mais outra violência com aquela pessoa que está em um contexto de cuidado, né? E aí, por isso que é importante a gente conhecer, estudar, compreendendo também que o fato da gente estudar não nos torna experts sobre a realidade do outro, né? Também tem isso, assim. A gente fez o dever de casa, a gente estudou, mas é preciso compreender que a realidade é do outro. E que a gente pode trazer pontos de tensionamentos, pontos de reflexões, intervenções de contraste, mas quem vai dizer sobre a realidade do outro é ele mesmo, entende? Para também o psi ou a psi não ir para esse lugar de, de, de dar a resposta, de orientar, de dizer, faça isso, faça aquilo. Por que você não experimenta isso? Por que você não experimenta aquilo, quando na real a pessoa por si só pode ter os recursos internos para fazer as movimentações e de perceber o que acontece, né? E aí existem formas e formas, e às vezes, mesmo com tantas tentativas, não fica nítido se a pessoa conseguiu ou não chegar a essa compreensão de que a experiência foi uma experiência de violência, entende? Mas isso fala também, e aí por que eu inicio minha fala dizendo isso, né? Que a gente não vai dar conta de resolver os problemas da pessoa, porque os problemas, enquanto sociedade, são muito maiores. São muito maiores, né? Eu não vou dar conta de, de resolver o racismo que uma pessoa sofre, que eu sofro, que outras tantas pessoas pretas sofrem, em sessão, digamos assim. Mas também é isso, assim. Por mais que não se resolva o problema em si, dá para a partir daquele espaço psicoterapêutico, a gente ter consciência desse lugar de violência que a gente sofre. E a consciência sobre a violência que a gente sofre já nos reposiciona nessa relação, né? Se antes algo era inteiramente inconsciente, agora que eu tenho consciência dessa violência, seja uma violência vinda de fora, ou seja uma violência auto-infligida, interiorizada, né? O momento em que se tem consciência também pode não, necessariamente muda a pessoa de lugar, mas que sempre esse protagonismo vai ser da pessoa, a partir também da história do desenvolvimento pessoal daquela pessoa, né? De quantas pessoas, de como é que foi essa relação familiar. Será que teve relação familiar? Será que teve algum cuidador? Será que teve algum tipo de instrução, ou foi uma pessoa que foi mais privada do contato, do convívio social? Várias nuances atravessam, entende sua pergunta? Mas eu acho muito, muito, muito importante de ser colocada, porque faz a gente pensar. E por mais que é isso, assim. E por mais que eu continuasse falando aqui, respondendo essa pergunta, ainda assim seria insuficiente, sabe? Eu acho que também vale esse lugar das perguntas em que a gente não consegue a resposta rápido, ou então não se satisfaz com a resposta pronta, vinda do outro, né? Eu acho que vale a pena a gente manter algumas perguntas até que ela vá se diluindo, até que você vá capilarizando, mas que como é um lugar de complexidade, esse lugar de nossa profissão, porque a gente está tratando
pessoas, e pessoas diferentes, pessoas com diferentes marcadores de realidade, essas reflexões vão continuar, e isso é bom, mas que também cansa. Acaba aí nos movimentando, né, para não... Assim, se eu puder... essas Sim, questões acabam nos movimentando para a gente não ficar estagnado no ponto e achar que é detentor de todo o saber, né, que já tem para a gente conseguir. Sim. E às vezes é mais importante manter o aspecto questionador do que ter todas as respostas, entende? E aí é isso, assim. Algumas perguntas merecem perdurar, né? E algumas perguntas a gente não vai ter resposta. E ponto. Bárbara? Achei bonito isso. Manter perguntas abertas, né? Manter essa capacidade também de refletir sobre as coisas. O nosso campo é complexo demais da conta, porque, independentemente do modo como a gente caracterize e nomeie o nosso objeto, e aí que vou começar a entrar, lá venho eu, né? Sempre fazendo um preâmbulo antes da questão. Nomear é dominar. Então, uma coisa que eu tenho aprendido numa leitura bem instigante desse cara chamado Antônio Bispo, né, um quilombola, piauiense, a referência, a indicação da leitura dele chegou para um grupo, né, de que participo, em uma formação militante de luta antimanicomial da Renila. E aí pego esse gancho, sabe, Jorginho, que você traz, porque é o seguinte: eu fui me talhando na minha formação humana, porque eu acho que ser psicólogo, e depois me torno docente, né, exige mesmo um permanente processo de revisão e constituição de quem se é. Então, assim, eu estou com 46 anos, percebo muitas transformações, inclusive no meu modo de perceber coisas. E aí tem algo entrando com muita força para mim, isso foi entrando em encontros com pessoas que participaram comigo aqui do curso, assim, discentes, ou seja, eu tenho muita porosidade a aprender com quem vive outras experiências, porque eu realmente acredito que o exercício de psicologia precisa ser isso. E agora eu compreendo que o exercício docente, mais que nunca, tem que ser isso. Em vez de a gente impor modos e dizer, olha, eu acredito nisso e ponto, você pode dizer, olha, eu acredito nisso. Mas como é que você olha para isso? Tá? E aí, um fenômeno muito incrível que foi acontecendo paulativamente, particularmente em estágio. Em sala de aula, eu também tive muitas intercessoras e intercessores. Uma delas, gosto de contar essa história, foi a Ilma, já está formada, está aqui, e ela, em uma aula de saúde mental, quando eu usei a expressão crioulo doido, ela disse, espera aí, Bárbara, crioulo doido, de que é que essa expressão quer dizer? Qual é a origem dela? Né? Estalo. Isso tem muitos semestres. Mas, sobretudo, no contexto de estágio profissionalizante, né, porque eu estou numa proposta de estágio que é muito aberta, inclusive eu não tenho nenhuma intenção de dizer, olha, a abordagem com que eu trabalho é essa e você tem que estar nela. Não, eu digo, olha, eu tenho essas referências, mas tu vai para a rua, então tu vai encontrar outras referências e a gente vai manter um espaço de interlocução. Só que, Jorginho e grupo, tem uma coisa assim, que está ganhando força pela interseção dos encontros com muitas pessoas da psicologia em formação. Vou destacar alguns nomes. Jonalva, que teve nessa disciplina, Cate, que agora está lá na Bahia, numa residência de saúde mental, Luadja. Estou trazendo alguns, mas, né, com isso eu corro o risco de esquecer alguém, mas eu quero dizer que é um grupo grande. E hoje eu me deparo com a necessidade de que eu tenho que compreender o que é isso de pensamento decolonial, contracolonial, descolonial.
Inclusive, eu fiz algumas ofertas para a turma, desde a atividade passada assíncrona, e hoje também entrou uma outra na roda. Eu acho que não dá para a gente se furtar a isso, sabe? E pensar o processo decolonial, uma atitude contracolonial, eu estou muito tendente a pensar assim com Antônio Bispo, sabe, da contracolonização, porque ele defende que a colonização não acabou, não é fato histórico, é processo histórico, portanto está em curso. E aí a gente não pode ficar só desmanchando o que foi, a gente tem que se posicionar para não engolir as várias imposições coloniais que ainda existem. E eu fico a pensar muitas coisas, assim, às vezes um dado modo de compreender um aspecto me parece colonial, me parece, assim, dizer de um modo de querer dominar e dizer é só esse o caminho. E todas as vezes na história em que a gente teve alguém dizendo que aquele era o único caminho, a gente se deu muito mal. Teve muita produção de violência, sabe? E isso vai nos vários âmbitos. E aí é isso, essa atitude decolonial ou perspectiva entra na tua vida, tu traz esse fio também, como é que é? E aí eu fico pensando na interseccionalidade, que é algo que eu também estou querendo compreender, fui lá por Angela Davis, sempre fiz uma articulação disso com o pensamento complexo, porque complexidade é isso, você considerar vários fios. E, por fim, essa questão do racismo, que eu vejo inserida nessa discussão. Afinal de contas, a categoria raça se cria, ela não é natural. Nem sempre houve raças. Houve muitos grupamentos humanos que não eram meros grupamentos, eram verdadeiras sociedades que nem ficaram tão marcadas na história, né? Algumas ficaram mais marcadas e, a partir delas, a imposição de valores, de modos de perceber a vida, de organização social. But não eram as únicas. Muitas formas, né, de organização social já aconteceram no mundo. E aí eu fecho minha questão, que é, isso entra na tua visão de atuação, e sabe? E, para fechar isso, a questão do racismo estrutural, que você já tocou também. Nesse caso, a gente pode pegar a dimensão da minoria como valor, ou seja, um grupamento que é visto como tendo menos valor, e, por favor, basta ir para os dados estatísticos, com a maioria que está na universidade, com a maioria que está nos presídios, com a maioria que foi encarcerada no Hospital Colônia de Barbacena, enfim, os dados estatísticos, para quem gosta, né, disso, assim, eles são muito, muito contundentes. Mas, assim, no caso quantitativo não é minoria, né, Jorge? A população de cor negra, ela ultrapassa os 50% nesse país. Então, assim, acho que é uma coisa, né, já que a Alice também já te cutucou em relação à tua formação, e tu foi bem incisivo, né? Tua formação se deu para além da sala de aula formal, e é uma coisa que eu sempre estimulo, minha gente, vai viver a vida para além das coisas que nós, profs, dizemos, que nós também fazemos recortes, né? Nem todo mundo assume que faz, mas, assim, sempre há recortes. É isso. Como é que essas coisas entram na tua formação, esse pensamento decolonial, ou como é que você chama, e aí puxando pela interseccionalidade, puxando pela, sabe, enfim, é isso. É tudo isso. Mas deixa eu olhar aqui. Sim, entra na minha formação, entra na minha vivência também, né? Para além de olhar o Jorge Psi, né? E acho que até durante a formação, muitas pessoas, assim, não é algo meu também, mas eu sei que é comum também a outras pessoas pretas, outras pessoas não brancas, perceber o quanto que a universidade ainda é esse espaço embranquecido, no sentido teórico também da coisa, né? No sentido de que quantas autoras, quantas mulheres, quantos LGBTs, quantas dessas minorias fazem parte de nosso
e quantos latino-americanos, quantos nordestinos, a gente vai, sabe? Se a gente puder, a gente vai afunilando e vai percebendo o quanto que falta de nós nesse processo formativo, né? E aí você menciona minhas colegas, né, Jonalva, Cate, Luádia, e também referências para mim, no sentido de estar propondo, repensar essa psicologia, né, de inquietar e de não se bastar mesmo, né? E aí eu ressalto também que na minha formação eu precisei de espaços para além do espaço da grade curricular, né? E aí eu tive a oportunidade nesse percurso de passar por lugares onde eu pude encontrar pessoas de vivência, de tom de pele, de sexualidade semelhantes a minhas ou pertencentes, atravessados de alguma forma em algum ponto em comum ou em algum ponto inteiramente diferente, que me ajudou a ter essa postura, esse olhar mais interseccional e perceber a importância disso, sabe? E perceber a importância disso. E aí eu acho que uma pessoa assim que a nível pessoal e profissional também contribuiu muito para esse olhar é minha amiga, a Luádia, né? O quanto que é importante, porque é isso, assim, quando a gente está falando de raça, a gente não está falando sobre a pigmentação da pele, apesar de que aqui no Brasil a pigmentação, a muito ou pouca pigmentação da pele vai te garantir obrigatoriamente lugares diferentes, né? Nessa dinâmica que as relações se constroem, né? Então, se eu tenho a pele retinta ou se eu tenho o tom de pele claro, isso também vai dentro do povo preto, isso também vai ter gradações, né? Vai ter gradações de lugares de acesso, da forma que eu vou ser enxergado, que outras pessoas serão enxergadas, a partir desse pigmento de minha pele. Mas aí, como o próprio Zumbi, né, Zumbi de Palmares, ele coloca, tornar-se negro, na verdade, é assim. Ter a pele escura é consequência, tornar-se negro é consciência, né? E aí a gente pega essa frase do Zumbi do Palmares e a gente pode lançar para todas as outras setorialidades, né? A mulher, enquanto construção social, né, torna-se mulher, né? O homem torna-se homem. O LGBT se percebe LGBT a partir de toda uma estrutura. O que eu estou falando é que, às vezes, não basta ter só o traço, só o gênero, só a sexualidade. É preciso ter a consciência para que a gente compreenda que cada um de nós representamos mais do que nós mesmos, né? E que sem essa consciência, a gente pode ser autores de violências contra os nossos próprios grupos do qual pertencemos, mesmo que soframos violências de outros grupos que não os nossos, entende? E aí esse olhar decolonial, assim, é importante para que a gente olhe, reconheça o valor de como as coisas estão postas no, tipo assim, reconheça a produção científica, acadêmica de vários autores que tem sim sua relevância, que contribuiu para a gente compreender processos psicológicos, processos identitários, mas que entender que é preciso avançar para que a gente possa também se reconhecer dentro desses espaços, e não somente na cadeira de estudante, mas na cadeira também de professor, na cadeira de cientista, na cadeira de produtor de conhecimento, né? E esse momento social que vem acontecendo também vai reverberar na academia, de a gente cada vez mais buscando por identificações, né? Buscando nos reconhecer, buscamos
buscando o diálogo daquilo que faz sentido para a gente e que, de certa forma, dialogue melhor com a realidade que a gente vive, né? E aí, na minha trajetória, isso se deu dentro da sala também, através das relações interpessoais, das relações com muitos professores, mas que ainda foi um movimento mais espontâneo entre pessoas que estavam ali, né? Não é algo que, digamos, estava posto. E aí eu faço essa fala também para pontuar o quanto que é importante nós darmos vazão para nossos movimentos espontâneos, né? Darmos vazão aos interesses daquilo que nos move e que, se sentir a insuficiência em determinado espaço, a gente também poder procurar em alguma medida dentro das possibilidades, né? Porque também não cabe somente a você ser o responsável por essa mudança, né? É todo um coletivo, é toda a universidade que precisa se pensar, se repensar, né? E, e aí, quando você me fala sobre a interseccionalidade, Bárbara, e no início do encontro aqui eu falo sobre a importância de a gente se reconhecer nas diferenças e não em discursos que nivelam as pessoas em um lugar de igualdade, que é ilusório, que não existe. Na minha prática também a interseccionalidade, inclusive, tem sido um fator constante de busca de pessoas ao meu serviço, à minha atuação, né? E o quanto que isso se faz importante para a nossa atuação, né? O quanto, quando eu paro para olhar e percebo que a grande maioria das pessoas que eu acompanho são pessoas pretas e são pessoas LGBT, e isso fala de um lugar, né? Isso fala de algum acontecimento que talvez não é tão ao acaso assim, né? Por que que pessoas pretas não se sentem tão confortáveis em iniciar um processo psicoterapêutico com uma pessoa branca? Porque existem questões que muito provavelmente esse terapeuta branco não acessa no sentido de vivência, mas que também não tem a abertura de reconhecer que a cor da própria pele o garante necessariamente privilégios, né? E aí, quando a gente pensa sobre privilégios não necessariamente se resume a facilidades, assim. Não quer dizer que o fato da gente ter privilégio, que sua vida, o fato de Bárbara ser branca, é que a vida de Bárbara é fácil, que não tem desafio. Tem, sabe? Mas o que falta na gente, enquanto profissional, talvez, é perceber, é reconhecer que o percurso que a gente faz já é difícil e que para outras pessoas com outras intersecções de raça e de sexualidades pode ser mais complicado que o nosso ainda. E isso não é para se tornar uma disputa de quem sofre mais, quem tem o bastão do sofrimento aqui, mas de reconhecer que são realidades diferentes, né? São realidades inteiramente diferentes. Se uma pessoa preta procura um atendimento e uma pessoa branca, e essa pessoa branca não consegue enxergar o racismo como algo da concretude da realidade, né? Como é que a gente vai esperar que essa pessoa tenha a sensibilidade de escutar demandas pessoais mais específicas daquela pessoa que está ali na frente? Então, é necessário que a gente reconheça as diferenças e não só reconheça no sentido de tipo, eu te reconheço, eu te legitimo sua existência, porque também não cabe a gente esse lugar, né? O que cabe a gente, enquanto profissional, é buscar estudar, é buscar ouvir mais, né? A gente fala tanto de uma abertura para ouvir,
de uma abertura para ouvir, de uma abertura para escutar, assim, a nível pessoal mesmo, né, enquanto pessoas, não só profissionais da psicologia, mas a gente fala tanto, eu sou aberto a ouvir, eu sou aberto a entender, mas quando uma pessoa vai explicar a situação de violência que sofre e que, de certa forma, te traz alguns privilégios, por que é tão difícil sustentar esse lugar, né? Se uma pessoa preta entra em um consultório e ela está lidando com a dor que é dela, mas que também é ancestral, né? Por que que o psicólogo branco, a psicóloga branca, não consegue lidar também com essa dor que é do opressor e que também é ancestral, né? Por que que a pessoa preta, quando está lá em sessão, ela está falando de uma dor que é da pessoa que estava presa no tronco, sendo chicoteado, porque a pessoa branca não pode sustentar o lugar de dor, que também é um lugar de dor, mas é um outro lugar da pessoa que segurou esse chicote, entende? Eu acho que quando a gente vai pensar esses encontros, pensar a psicologia, a gente, obviamente, não está falando só sobre dor, mas que na realidade social do nosso país tem muita dor latente, tem muita dor pulsando, né? E aí como é que a gente espera, que a pessoa fale da sua dor, fale do seu desconforto, se a gente não consegue sustentar esse lugar, se a gente cada vez mais tem virado as psicólogas e os psicólogos do final feliz, né? Que no final da sessão, mas você vai ficar bem, mas tudo vai ficar bem, mas que não sei o quê, e vai jogando essas expectativas assim, que a gente não pode fazer isso, a gente não pode dizer que você vai ficar bem, a gente não sabe, é uma outra realidade, e por mais que a gente deseje que o outro vai ficar bem, a outra pessoa vai ficar bem, e por mais que a gente esteja trabalhando para que a pessoa desenvolva recursos externos que possa lidar de uma forma mais satisfatória, mais prazerosa da vida, as coisas são muito maiores do que esse momento de sessão, né? E aí, eu acho que minha fala eu encerro nesse sentido, assim, que se a gente, se a gente quiser de fato pensar em uma psicologia mais ética, né? A gente obrigatoriamente precisa pensar essa psicologia política, a gente obrigatoriamente precisa pensar essa psicologia social, gente obrigatoriamente tem que pensar no nosso próprio processo psicoterápico, a acessar os lugares de traumas da gente, a acessar também esse lugar de politização de nossa prática, né? Em que medida nós estamos contribuindo para o avanço da sociedade, em que medida a gente está contribuindo também para a docilização desses corpos, para que esses corpos digam, é isso mesmo, a vida é isso, em que medida a gente está, de fato, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, em que medida a gente está reafirmando o lugar de violência daquela pessoa. São muitas questões, são muitas provocações, assim, sabe? E aí, quando você comenta, né, sobre o racismo estrutural e esse lugar, e que a Alice também trouxe, né? O racismo estrutural é algo sufocante, é algo que vai moldar a consciência de povos não brancos em um referencial sempre branco. E aí esse referencial vai ser um referencial nos diversos âmbitos, nos diversos segmentos da sociedade. Se a gente está falando de uma universidade, o nosso referencial de modos de fazer pesquisa, de modos de investigar algumas coisas, vai ser referenciais europeus, vai ser referenciais onde não cabe
digamos assim, um método de pesquisa indígena, um método de pesquisa preto, que tem implicação e que não existe esse lugar de neutralidade, nunca existiu, né? Mas que em determinadas formas de pensar essa pesquisa ainda se afirma como necessário esse lugar de neutralidade. E aí nos afetos também, quando a gente tem uma cultura em que tudo o que é bonito, em que tudo o que é desejável é fenotipicamente branco, as pessoas pretas em muitos desses lugares não vão se sentir dignas de amor, dignas de amar. E aí, por isso, é importante a gente racializar nossa prática para que a pessoa preta possa se olhar e possa perceber as potências de nossa raça, as potências de nossa ancestralidade, a beleza preta, a beleza também, a possibilidade de haver um amor não branco, né? Não que com essa minha fala eu quero dizer que não possa haver relações interraciais, mas o que a gente vê é que o imaginário de todo mundo é sempre o imaginário, pelo menos o que é mais difundido, é sempre o imaginário de estar ao lado de alguém branco, né? E aí perceber que talvez não necessariamente você possa encontrar esses lugares com pessoas de cor ou de outras etnias, de outras raças, na verdade, é importante. O ponto todo que eu quero chegar, que eu já estou também me estendendo, é que é isso, assim, enquanto psicologia, se a gente vai pensar um atendimento online, se a gente vai pensar um atendimento presencial, é importante que a gente não negue a diversidade que se apresenta, entende? Enquanto eu, Jorge, sou um homem preto do centro, um homem preto gay do centro urbano, minha vivência vai ser diferente do homem branco gay que mora na zona rural, né? Ao invés de a gente tentar construir narrativas em que forcem uma aproximação que não existe entre realidades completamente diferentes, é importante que a gente reconheça essas diferenças e se aproprie dessas diferenças como algo natural, algo não patologizante. Por que que eu preciso me aproximar? Por que que eu precisaria estar mais igual ao outro para que esse outro, para que pudesse haver encontro? Não. O encontro pode se dar e deve se dar justamente nas diferenças. Te respondi, Bárbara. Foi uma tentativa também. E bem. E bem. É muito gostoso. Tu traz as respostas e traz também reflexões a mais, né? Que acaba respondendo já outras questões que vão surgindo. Maicon tinha levantado a mão. Tu quer fazer alguma colocação, Maicon? Ele levantou a mão, depois baixou, aí depois levantou de novo. Aí eu não sei se já contemplou. Perdão, viu, Maicon? Eu até vi, mas como estava no fluxo, esqueci de sinalizar. Mas se você quiser, viu, eu gostaria de ouvi-lo, sim. Eu estou entendendo que não, mas se tu quiser mandar no chat, pelo menos. Eu acho que não. Já deu a hora de encerrar a disciplina, e aí eu acho que já seria interessante a gente ir puxando para um encerramento, pensando nisso não como um fechamento, né, mas como mais uma abertura.
as discussões trazidas aqui, tanto pelas questões dos nossos colegas e principalmente pela participação de Jorge, foram maravilhosas e abrem caminhos assim para a gente refletir durante a nossa formação, né, enquanto psicólogos, mas também enquanto nossa formação enquanto pessoas, né, e que isso não se encerre quando acabar a nossa graduação, mas continue sendo perpetuado e nos alimentando do conhecimento, né, de questões sociais e das afetações que isso podem trazer para a gente. E eu perguntar como é que tu sai, Jorginho? Ai, agora eu tô com a bexiga apertada, mas eu saio muito feliz. Saio muito feliz, muito grato pelo convite, consciente de que alguns dos pontos dentro da temática não tive a oportunidade de ser contemplado, né? Porque quando a gente fala do atravessamento da pandemia, é algo que reconfigura, né, as formas que a gente está, né? E quando a gente fala sobre a pandemia, essa pandemia, por mais que um fenômeno coletivo, está sendo vivenciado de formas muito particulares e que minorias, por vezes, que já vivenciavam esse lugar de vulnerabilidade, agora estão vivenciando novas vulnerabilidades dentro do contexto de vulnerabilidades, seja relações familiares, seja a questão do desemprego e tudo mais, né? Mas eu também sinto que foi suficiente para também a gente não se estender muito e agradecer a oportunidade de diálogo. Também me ponho super aberto para correções, para pontuações, para questionamentos, para explica melhor isso que tu falou, ou então não concordo em nada do que você falou, ou então só discordo naquele ponto, tá? Estou aqui nesse lugar de aprendizado também, apesar de estar nesse lugar de fala, estou nesse lugar de aprendizado, nesse lugar de troca também, e que vou buscar cada vez mais, né, me apropriar para que minha fala seja sempre uma fala consciente, né, e que não violente as pessoas que estão aqui e outras pessoas que virão a me ouvir. Agradeço demais, turma, e muito feliz por encontrar alguns roxos aqui familiares, né, e novos roxos, e também com a proposta de estar discutindo isso já na graduação, né, para pensar essa psicologia obrigatoriamente mais política, sabe? Obrigatoriamente mais política. Se a gente pensa em uma psicologia, se a gente quer exercer a psicologia de fato como potencialidade, como agente possibilitador de transformações em vidas, com o protagonismo do próprio indivíduo, da própria pessoa, da própria comunidade, da própria identidade da pessoa, a gente tem que obrigatoriamente pensar essa psicologia de uma forma política, de uma forma social. E é isso, gente. Um beijo, agradecido demais. Espero ter contribuído em algo. Nós que agradecemos por ter se disponibilizado, por esse momento que você guarda para você, né, e vir aqui participar com a gente. Foi realmente maravilhoso e abre aí para um caminho de outras possibilidades, de outras atividades, né? Esses novos rostinhos que estão te conhecendo, enquanto o Jorginho psicólogo egressa da Univasso também, e do jeito que a gente já conhecia aqui antes, e enfim, queria dizer que tenho uma admiração enorme por você, enfim, né, acho que você já sabe disso, mas é bom sempre dizer. E aí, acho que não poderia ter sido uma pessoa melhor para vir trazer essas discussões aqui com a gente. Obrigada mesmo.